Bom dia, meus queridos, graça e paz. Quero ler Colossenses 1, versos 18, 19 e 20, cujo texto trata de Cristo. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz a respeito desses versículos. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui temos uma descrição de Cristo, um pouco, de quem é Cristo. Se eu perguntar para você quem é Cristo, quem é Jesus para você, o apóstolo Paulo responde, ele é o cabeça do corpo da igreja. Então entendamos que a igreja é um corpo, é uma família, e Cristo é a cabeça. Foi Cristo quem fundou a igreja, Cristo quem administra a igreja, Cristo quem sustenta a igreja, Cristo quem dá dons aos homens, provendo a igreja de pessoas capacitadas para a sua edificação. Cristo é a cabeça. Nós fundamos igrejas, até damos os nomes dessas igrejas, as denominamos de A, B, C e tal, mas Cristo é o fundador, ele quem instituiu a sua igreja para a glória do seu próprio nome e para nosso bem. Fazer parte da igreja é um privilégio imenso. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Nós temos essas expressões, no Apocalipse, o princípio, o fim, o alfa e o ômega. É assim, Cristo de fato é o princípio de tudo. Mas princípio aqui não é somente aquele que começou, aquele que é o começo, mas é o principal. É ele quem está acima de tudo, de todos, ele que está acima. Ele se humilhou, ele padeceu, mas Deus o exaltou sobremaneira. Tem um nome acima de todo o nome, e todo joelho deve se dobrar diante de Cristo. Ele é o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Você pode pensar uma coisa, Ele é o primogênito de entre os mortos. O que é que Paulo diz isso? O primeiro do meio dos mortos, o primeiro que ressurgiu dos mortos, mas antes dele outras pessoas não haviam ressuscitado. Sim, outras pessoas ressuscitaram antes de Cristo, mas eles voltaram a morrer. Se você pegar lá no Antigo Testamento, você encontra que Elias ressuscitou um menino, Eliseu também, e nós encontramos no Novo Testamento algumas pessoas pelo próprio Cristo ressuscitado, como uma menina que acabara de morrer, um rapaz que já estava indo para ser enterrado e um homem que já tinha sido sepultado há 4 dias. O Senhor trouxe-os à vida, mas essas pessoas voltaram a morrer. Agora Jesus é o primogênito de entre os mortos, com corpo glorificado, com corpo glorioso, em que ele não morreria mais. Estaria com o corpo ressurreto, glorioso, e ele foi o primogênito disso, o primeiro disso. E o apóstolo Paulo diz, a fim de que para que todas as coisas ter a primazia, a fim de ter todas as coisas e ser o primeiro entre todas as coisas. Cristo é o primeiro. O primeiro, ele é exaltado, ele é glorificado, ele é Deus. O cristianismo ensina que todo aquele que se humilhar será exaltado. A Bíblia toda ensina que os orgulhosos, os soberbos, não têm vida com Deus. Eles precisam reconhecer-se pecadores, pequenos, precisam reconhecer a grandeza de Deus. O próprio Jesus deu exemplo disso. Quando ele deixou o seu céu, deixou o seu trono, deixou a sua glória, ele se fez homem, se encarnou, tomou a nossa forma, e a forma mais humilde, porque ele não veio em forma de um homem rico, poderoso, um rei poderoso, um intelectual. Não, ele veio na forma mais humilde de um ser humano. Teve um nascimento mais humilde. Escolheu uma família humana para ser seus pais adotivos,
família mais humilde, viveu numa cidade humilde, escolheu homens humildes para serem seus discípulos, morreu de morte cruel, uma morte bárbara, que naquela época somente os piores malfeitores que eram crucificados, e ele escolheu a cruz. Mas a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira, dando-lhe um nome que é acima de todos os nomes, dando-lhe, portanto, a primazia. É o que o apóstolo Paulo diz, para em todas as coisas ter a primazia, ser o primeiro, ser o principal. E ele está exaltado hoje. Meus queridos, e o apóstolo continua dizendo, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aprove a Deus isso. Em Cristo temos toda a plenitude. Cristo é pleno em tudo e em todas as coisas. E é por isso que nós precisamos dele, dependemos dele, carecemos dele. Agora o verso 20, que foi o último verso que eu li hoje, diz, e que havendo feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É maravilhoso a gente poder saber que em Cristo temos paz com Deus. Cristo trouxe a paz. Que paz? A paz conosco, né? Porque quando você é perdoado, você é redimido, você é lavado, você passa a gozar de paz. Quando você é lavado, redimido, você procura paz com os outros. E quando você tem paz com os outros, isso já demonstra que você já tem paz com Deus, porque ninguém pode ter paz consigo, paz com os outros, sem ter paz com Deus. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio da cruz de Cristo. Cristo nos trouxe a paz. Escute o que disse Isaías lá no passado, mais de 500 anos antes. Ele disse, o castigo que nos traz paz, ele levou, ele carregou, ele sofreu, ele suportou. Então aqui Paulo está dizendo de forma clara, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, é a mesma linguagem que Isaías usou. O castigo que nos traz a paz, ele sofreu. Meus queridos, você e eu precisamos de Cristo Jesus. Sem ele, você não tem paz com Deus. E você não tendo paz com Deus, você não tem paz consigo. E se você não tem paz com Deus nem com você, como você vai ter paz com os outros? Você não terá. Precisa de Cristo, eu preciso, nós precisamos, o mundo precisa. Mas ele é o cabeça da igreja, né? Que bom que é isso. Então, e diz, olha, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Ele sofreu o castigo, ele nos trouxe a paz e ele nos reconciliou consigo. Ele reconciliou consigo todas as coisas, inclusive você e eu, todos aqueles que o amam, são reconciliados com ele. E tudo isso, meus queridos, para a glória dele. Se Deus permitir, amanhã continuaremos no verso 21 dessa magnífica epístola. Deus te abençoe, tenha um bom dia em nome de Jesus.